nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se tocar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje é um dos programas do nosso quadro Conta Mais. E hoje nós estamos aqui com o mestre doutor. Essa é a segunda parte da entrevista. Então, se você não ouviu a primeira, recomendo que vá lá dar uma olhadinha. E de onde é que veio o nome, Nação Griot? Pronto, esse nome Nação Griot, ele é do dialeto africano, né? Que ele significa, ele tem vários significados. É grão de luz, guardião, é o que transmite o conhecimento de pai para filho, né? Que é aí todo lá na África, todo artesão, todo aquele que preserva a cultura, ele é chamado de griot, né? Aí nesse período a gente não tinha um nome definido para o grupo quando a gente estava fundando o grupo, né? E aí a gente se reuniu, cada um deu um nome. E nessa fase, eu já tinha registrado a nível de trabalhar para projeto, a gente já tinha registrado lá no Piauí, junto com o meu aluno Secura, a Associação Griot Capoeira. E quando foi para a votação, todo mundo deu um nome e aí a gente trouxe esse nome Griot para colocar também lá em pauta. E na votação todo mundo foi de acordo, que achou bonito o nome, o significado, né? E aí todo mundo concordou que ficasse o nome Griot. Aí logo a associação mudou de Associação Griot Capoeira para Grupo Nação Griot Capoeira. E aí a gente está com ele até hoje. Mas isso foi tudo em votação, todos os mestres que faziam parte do grupo concordaram, né? E, e aí a gente está levando esse nome até hoje. Mas como eu sempre falo para os meus alunos, hoje eu vejo que não é mais escola, não é mais bandeira, porque no período que eu treinava, que eu era mais novo, que era corda azul, corda verde, a gente defendia muito bandeira. A gente era Capoeira Brasil, e todo mundo que era Capoeira Brasil era assim, era como um torcedor de time, beijava a camisa, era aquela coisa. E eu aprendi que hoje a gente também não deve fazer isso. A gente deve defender pessoas. E as pessoas que procuram andar certas. Porque quando a gente defende bandeira, a gente está defendendo um geral, que pode associar pessoas boas e ruins. Então, hoje, dentro da minha escola, eu olha, nós temos essa logomarca, mas eu não estou preocupado com ela. Eu estou preocupado com quem está do meu lado. Estou preocupado com as pessoas que me seguem. E se amanhã precisar mudar tudo isso aqui, a gente rasga a camisa e faz outra. Não tem isso. Né? Eu acho que o que foi dentro dessa conversa que eu tive com o meu mestre, o que eu percebi que vai fazer com que eu venha a deixar um legado e imortalizar o meu trabalho é justamente o meu trabalho, o que eu vou fazer com ele. Não é uma bandeira, é a forma que eu vou conduzir o meu trabalho, eu vou formar pessoas para dar continuidade a esse legado. Qual a origem do seu apelido? O meu apelido, ele é engraçado, ele não veio da capoeira. O meu apelido ele veio também através do meu pai. Às vezes quando eu falo do meu pai eu me emociono porque já está com alguns anos que ele faleceu e eu não tive a oportunidade, assim, para eu ser muito novo e casar muito cedo, criar minha responsabilidade, eu tive que me tornar homem cedo, né? Eu perdi algumas fases de poder entender que, porque até então eu achava que aquela forma que ele criava a gente era porque ele era bruto, ele era rígido, não vou nem dizer nem, não era bruto, era rígido. E eu não entendi aquilo, porque o que eu achava era que o pai tinha que estar próximo do filho. Eu não entendia e ele lutava pela gente, né? Eu só vim entender isso depois de alguns anos, criando a minha família, cuidando do meu filho, vendo as responsabilidades, né? Peço até desculpa, não quer te, mas não tem como a gente não se emocionar. E eu não tive essa oportunidade. Meu pai, ele nunca foi me ver numa roda de capoeira. Ele sempre dizia assim, ó, que nesse período era taxado assim, capoeira é coisa para malandro, capoeira é coisa para irresponsável, que não quer ter compromisso com a vida. E isso me deixava muito triste, sabe? Porque quando eu comecei capoeira eu ainda cheguei a usar aqueles abadá de saco de açúcar,
que era aqui no meio da canela. E eu precisava deixar o meu escondido na casa dos amigos para poder ir treinar, né? Porque se meu pai me visse, ele rasgava. Não deixava, ele não queria a gente na capoeira, que ele dizia que era coisa de malandro, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer isso tudo, né? E a gente não tinha esse contato. Hoje eu sinto falta disso, que eu poderia ter buscado entender. E ele era um homem que não tinha muito estudo, também precisou trabalhar muito cedo, que o pai dele já ensinava ele a trabalhar, como ele quis me ensinar a trabalhar. E a forma que ele tinha de ensinar o filho era assim. Hoje, eu fui criado assim, mas eu já sento com meu filho, eu explico para ele que ele precisa achar um rumo para a vida, no sentido de estudar, de se formar, de buscar ser alguém, de ter uma qualificação. Eu tento fazer diferente do que o meu pai tentou fazer comigo na minha adolescência, né? Mas foi a forma que ele aprendeu. Aí ele não tinha estudo, começou a trabalhar muito cedo. Ele não tinha, era aquele homem rústico. Não tinha aquela. Hoje eu abraço meu filho, eu digo que amo ele. Acho que a vida toda, se eu ouvir meu pai dizer que me amava, foi uma vez, talvez, e eu nem lembro. A forma que eu vi que ele me ama foi nesse momento da gente jogando bola e brincando, né? E já na velhice dele, ele sentava, aí eu que não tinha mais tempo, porque a minha vida era corrida, eu passava por ele, dava benção, e não me atentava que eu precisava chegar ali, sentar, ficar um tempo com ele, né? Já nos últimos dias foi que, já doentinho, aí eu que levava ele para o hospital, cuidava, ia nas consultas com ele. E uns dias antes dele falecer, num evento que eu estava fazendo em 2013, aqui no Liceu, aí estava todo mundo lá e aquela festa e tudo. Aí do nada, quando eu olhei, aí ele vinha, já bem debilitadozinho, sabe? Aí ele veio, pegou, olhou. Foi a primeira e última vez que ele me viu jogando capoeira. Isso é outra coisa que marcou, assim, a parte da minha vida. E isso foi emocionante, né? E logo em seguida ele teve um AVC e desse AVC ele ainda ficou 30 dias hospitalizado, mas não voltou mais não. Aí, assim, eu não tive isso. Aí hoje eu procuro dar muito carinho para os meus filhos com relação a isso. Eu sinto que eu também tenho uma parte dele, porque não tem como eu não ter pego algo nesse sentido, né? Às vezes eu acho que eu sou um pouco grosseiro, mas eu tento me afinar com relação a isso e mudar, porque eu sei que precisa, né? Mas é isso, é a vida, né? É a vida que segue. Mas por que, doutor? Acabou que a gente mudou o rumo da conversa, eu acabei esquecendo. Quando eu nasci em casa. Ele estava trabalhando, né? Estava trabalhando de táxi. E a gente morava logo ali, não era bem em Montese, era ali na Avenida Dedé Brasil, já próximo, Dedé Brasil com Expedicionário. Ali era conhecido como a Cruz Grande. Eu não sei se você conhece. Mas lá, nessa época, era os terrenos tudo de invasão. Casinha feita de taipa. Eu nasci numa casa feita de taipa. Não tinha piso, era toda de barro. Não tinha energia. E a minha mãe estava grávida e ele estava trabalhando. Aí quem fez o parto dela foi a vizinha, que elas eram parteiras, aquelas antigas que faziam parto em casa, né? E aí quando ele avisaram para ele, conseguiram avisar para ele, nessa época não existia telefone, não existia nada, era só no boca a boca, conseguiram avisar para ele, ele veio correndo. Quando chegou, aí tinham armado aquelas redezinhas, eu estava deitada, eu estava dentro da rede, estava assim, as vizinhas, assim a minha mãe conta, né? Aí ela deitada assim do lado, ele disse que ele chegou, passou no meio de todo mundo, aí abriu assim a rede e quando me viu, aí olhou pra mim e disse assim, esse meu filho aí, esse ainda vai ser um doutor, né? Aí pronto, aí daí ficou. É tanto que as pessoas quase ninguém sabe o meu nome, a não ser quando eu preciso assinar alguma coisa ou alguém pergunta, né? Mas lá no Novo, onde eu chego, se você chegar perguntando, eu queria ir aqui na casa do Sidney, ninguém vai lhe levar, porque não sabe onde é. Mas se você chegar e disser assim, ó, eu queria ir lá na casa do doutor, todo mundo vai deixar lá em casa. Né? Sim, aí esse nome ficou. Na minha família ninguém me chama pelo nome, ninguém. Meus primos, meus irmãos, meus tios, só me chama de doutor. Então, para mim esse apelido também tem muita força, porque foi dado pelo meu pai quando eu nasci, né? E eu vou conduzir. Hoje eu me sinto, não também por orgulho novamente, né? Mas eu me sinto um doutor dentro do que eu faço, sabe? Eu conduzo o meu trabalho como se eu fosse um Se o senhor já trocou de grupo, acho que o senhor já falou sobre isso, né? Os grupos que eu fiz parte foram todos na direção do meu mestre. Porque quando eu passei para ele,
eles estavam se desligando do Senzala, que até então não existia muitos grupos aqui, só existia, eu acho que na época, Cordão de Ouro estava chegando, Terreiro do Mestre Esquisito, que era um dos mais antigos, né? E o Mestre Paulão, quando veio do Rio, ele ainda veio Senzala, mas já com a proposta de fundar o Capoeira Brasil, porque ele não estava se entendendo com o Mestre Camisa, que na época nem Abadá existia, não tinha Abadá Capoeira, não tinha nada. Eram todos Senzala. E um dos que conduzia o Senzala era, fora o Mestre Peixinho e o Mestre Gato, era também o Mestre Camisa. E aí eles estavam se desligando, aí saiu Mestre Paulinho Sabiá, Mestre Boneco e Mestre Paulão. A gente ainda pegou o finalzinho do Grupo Senzala aqui dentro, né? Nessa fase, do Mestre Paulão. E logo em seguida foi fundado o Capoeira Brasil. E a gente também fez parte. Era aluno, era novinho ainda, mas nós fizemos parte do início do Capoeira Brasil. E eu acompanhando meu mestre Zebrinha, né? Aí ficamos no Capoeira Brasil até 2002, e aí foi quando foi fundado o Grupo Legião Brasileira, que também foi fundado pelo meu mestre Zebrinha, e eu continuei seguindo, que eu também hoje faço parte da fundação. Por mais que ele, não sei, né, as pessoas não queiram me associar ao grupo, mas eu fiz parte da associação porque tem meu nome registrado lá. No dia da ata, no dia do registro cartório, está tudo lá. E aí eu fiz parte do grupo desde a fundação até 2016, que foi quando eu saí para fundar o Nação Griot. E aí estou até hoje, e daí agora só... O que a capoeira te trouxe? A capoeira ela me trouxe muitos ensinamentos, a capoeira me trouxe amigos, que eu acho que é o mais importante, assim, ela me colocou no meio de pessoas maravilhosas, sabe? Não todos, que a gente sabe que é muito misturado isso, mas ela me deu oportunidades, me deu oportunidade de conhecer pessoas, lugares, costumes. Quando eu estive na África eu pude ver muito isso e ela me trouxe inúmeros benefícios com relação a isso, porque me ajudou muito na minha formação enquanto ser humano e fez com que eu me encontrasse, porque em alguns momentos dentro dela, como eu lhe falei, eu me perdi em coisas que eu não acreditava muito, mas que eu precisei fazer para poder sobreviver, né? Que era a questão de estar naquela fase daquela capoeira mais luta. Hoje eu acredito muito na capoeira educacional, mesmo não fugindo da luta, que a gente não pode dizer, que às vezes a gente faz uma fala dessa, a pessoa diz, mas está dizendo que capoeira não é luta. Capoeira é luta. Mas você precisa saber quando você vai lutar, por que você vai lutar, né? Eu acho que a proposta da luta da capoeira hoje ela vai muito além do embate entre duas pessoas dentro de uma roda. Ela vai dentro de uma proposta de você construir, de você preservar, né? De você direcionar pessoas. Então essa é a luta. É a luta de defender o mais humilde, de defender aquele que é discriminado, né, de defender causas que nos tragam, como a questão do racismo. Eu acho que a luta hoje dentro da capoeira tem que ser essa. Você precisa treinar para estar bem? O treinar para estar bem é porque você está bem, te dá força para fazer essa luta. Quando você não está bem, você não consegue fazer nada nem por você, que dirá pelos outros. Mas a luta que eu vejo hoje dentro da capoeira, para mim, a maior é essa, né? É a de lutar. E aí ela me trouxe tudo isso, ela me fez ver os dois lados da moeda. O lado ruim e o lado bom. E isso está fazendo com que eu consiga associar, trazer para dentro do meu trabalho, e dentro disso eu consigo fazer hoje uma formação, eu consigo ver, quando eu vejo algum aluno meu vencendo na vida, seja na parte educacional, seja na parte financeira, seja na parte de relacionamento, isso para mim é uma vitória. Quando eu consigo orientar um aluno meu, eu só, olha, vai por aqui, que isso vai te dar esse caminho, e ele seguir e ver que aquilo ali realmente foi produtivo para ele, essa é uma luta que eu venci, essa é uma luta que me ajuda. Então a capoeira me deu isso aí, a capoeira me deu essa oportunidade de hoje poder estar ajudando a outras pessoas a terem oportunidade. Ao todo, são quantos anos de capoeira? Ao todo, eu comecei com 15 anos de idade, hoje eu estou com 51, eu tenho 36 anos de capoeira. 36 anos. Já teve algum momento desses 36 anos onde houveram desânimos? Já. No início, que é outra coisa que todo aluno meu novo, quando ele entra,
Eu sempre tenho essa conversa, porque a capoeira ela é muito assim, ela é encantadora. Quando eu entrei porque eu me encantei com ela. Mas tudo na vida que te encanta também te decepciona. E logo no... eu acho que é natural para... São poucas as pessoas que não passam por essa fase. Logo no primeiro ano de capoeira, todo mundo tem uma tendência a ficar meio que desmotivado. Eu acho que talvez porque tem um período que você estagna um pouquinho, não consegue ver, sentir o desenvolvimento, mesmo que ele esteja acontecendo, aí a pessoa acaba se desmotivando. Isso aconteceu comigo no início, quando eu comecei capoeira, com mais ou menos um ano, aí eu me senti um pouco desmotivado, eu achava que eu não estava evoluindo, eu não ia conseguir chegar lá, eu vi os outros fazendo e eu não conseguia. Isso me desmotivou. Mas também foi um curto espaço de tempo. Eu voltei, aí já voltei empolgado, aí daí eu continuei treinando. E depois disso, só teve um outro momento que eu fiquei meio que desmotivado, foi justamente nesse período em que eu tive esse desentendimento com o meu mestre, que eu precisei sair da escola, fundar a minha escola, e aí eu achava que tinha perdido um pouco o sentido a capoeira para mim. E eu me decepcionei com outras pessoas com quem eu confiava muito, né? Nessa mesma fase, porque quando você está no meio de um grupo, todo mundo lhe abraça, lhe beija, lhe dá tapinha nas costas. Você saiu e muitas vezes algumas pessoas lhe viram as costas. Eu acho isso horrível, eu não concordo com esse tipo de situação, porque eu, na minha concepção, até pelo meu mestre, eu tenho um carinho muito grande, eu não tenho nada contra ele, nada contra ninguém da escola a qual eu fazia parte. E eu achei que algumas pessoas viraram as costas para mim por conta disso, para não constranger, assim, não ficar mal na presença do mestre, deixaram de falar comigo. Eu fiquei muito triste com isso, porque justamente quando eu estava com meu mestre, eu dizia para ele o que ele precisava ouvir. E a maioria dessas pessoas que estavam com ele não tinha essa coragem, né? E aí eu chegava, mestre, é assim, quando ia ter formação de outros mestres que montavam aquele conselho, eu dava a minha opinião, eu falei, eu acho que é assim, eu sempre falava, né? E quando eu vi essas pessoas se acovardarem dessa forma, isso me entristeceu muito. Aí foi aquele primeiro ano de luta, né? Que aí tem novamente aquele processo que demora, aí alguns alunos acham que não vai dar certo, os amigos começam a dar banho de água fria, e aí aquilo foi me desmotivando, e eu fiquei, e agora o que eu faço? Mas eu tinha aquela convicção, não, daqui eu não saio para nenhuma escola, se o meu grupo não der certo eu paro. E aí nessa fase eu pensei realmente em parar também a capoeira, já isso há 7 anos atrás, agora há pouco tempo, né? Com quase 30 anos de capoeira. E eu pensei realmente em parar, em deixar tudo, mas assim como tem aqueles que não têm coragem de dizer, tem outros que estão com você ali, até que se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Aí essas pessoas foram que chegaram e deram força e não deixaram cair. E eu tenho um amigo, né, que quando eu falei que a capoeira me deu grandes amigos, eu tenho alguns de fora, né, como o mestre Jânio, mestre Pequeno, mestre Rizomar, os alunos como o mestre Secura lá do Piauí, né, alguns alunos daqui também, como o Dr. Alfredo, os alunos mais antigos, bailarina, outros que tiveram comigo. E uma das pessoas, e a minha família, lógico, né? Minha esposa que não não larga a minha mão de jeito nenhum. Também foi a capoeira que me deu. A capoeira que me deu a minha esposa. E eu acho que foi um presente para mim, né? A minha família é um presente, é uma coisa que eu honro demais. E o mestre Jânio, ele foi uma força gigantesca. Ele foi o cara que me ajudou a alavancar. E como sempre, eu acho que sempre Deus está colocando a mão ali. Ele colocou o mestre na minha vida justamente já nessa fase. E eu ia entrar quase que nessa depressão por conta desse período ruim da minha vida, né? E ele chegou lá e a gente trocou informação e do nada, assim, de graça, ele gostou de mim, eu gostei dele. Aí eu disse, mestre, eu vou lhe trazer aqui no meu evento. Ele disse, vai mesmo? Eu disse, vou. Aí me programei, trouxe ele no meu evento e a gente se conheceu numa roda sem ter nada a ver. Ele vinha de viagem de Brasília para cá num carro com mais 6 capoeiristas dentro. Aí ele chegou na associação, estava dando aula. Aí ele disse, rapaz, eu ia passando aqui, aí a gente parou ali, perguntou onde é que tinha capoeira. Tinha um pessoal aqui dando aula. É aqui? Eu disse, eu dou aula. Você vai fazer roda hoje? Eu disse, você é de onde? Aí ele, não, eu sou de Brasília, quem tá de passagem, a gente tá indo pro Piauí. Aí ele passou por aqui, queria
Se tivesse uma rodinha por aí, a gente ia dar umas pernadas. Pois, só sente ali, espera aí 10 minutinhos que já a gente faz uma roda. Aí comecei a ligar, chamando, ó, passa lá em casa, pega os instrumentos, desce pra cá que nós vamos fazer, que eu tava dando aula pro projeto, na associação. Sei que em questão de meia hora a gente juntou todo mundo, aí fizemos um rodão, essa roda foi até quase 11 horas da noite. Quando terminou, o meu aluno foi deixar ele lá na Messejana, que eles iam dormir lá. O suficiente. Ele disse, mestre, eu nunca fui tão bem acolhido por alguém onde eu ando. Eu viajo o Brasil todo, mas eu nunca fui tão bem recepcionado. O senhor ganhou meu coração. Eu disse, mestre, que bom. Aí nisso a gente firmou essa amizade. E nesse período, que eu estava muito para baixo, ele sempre estava me levando nos eventos dele. E através dessa construção, eu fui conhecendo outros mestres, fui aparecendo outras viagens. E aí, aquilo foi saindo de mim e eu fui voltando ao que eu era antes, né? E até então também não me sentia bem com a graduação que eu tinha pego, que quando o meu mestre foi me informar, eu achava que eu não estava preparado. Eu disse, mestre, eu acho que eu não estou preparado ainda. Ele disse, não, mas você está, não estou lhe dando a corda, tá bom. Mas aí eu fui me mantendo, depois de 4, 5 anos já de mestria, foi que eu comecei a me reconhecer e me sentir realmente como um formado mestre, né? Que até hoje eu ainda estou nessa formação, após 14 anos de mestria, mas eu acho que eu ainda estou no processo. Mas foi os dois períodos que eu tive de decepção, de querer parar, foi no início e agora logo na fundação do meu grupo. Mas hoje eu estou muito bem, graças a Deus. O que é um bom capoeirista? Um bom capoeirista para mim é aquele que ele tem compromisso. As pessoas às vezes associam que um bom capoeirista é aquele que salta, que dá uma pernada rápida, que toca bem, que canta bem. Nem todo mundo vai conquistar isso. A gente sabe que o individualismo prevalece dentro da capoeira e a gente precisa respeitar a individualidade. Então todo capoeirista bom para mim é aquele que tem compromisso. Se ele tem compromisso com a capoeira, para mim ele é o melhor capoeirista. Né? O cara não sabe tocar. Sim, mas ele está ali se esforçando para aprender? Tá, mas ele nunca vai ser um bom tocador. Mas para mim ele é, porque ele está ali se esforçando. Ele consegue jogar igual aquele lá que dá as pernadas que a gente não vê nem as pernas passando? Não consegue. Mas ele está todo dia ali tentando? Ele falta treino? Não. Ele deixa de pagar mensalidade? Não. Ele desrespeita o mestre dele? Não. Então, para mim, ele é um ótimo capoeirista. Algo inaceitável na capoeira? O respeito. Para mim, é inaceitável. E o respeito, ele vem de várias formas. Tipo, principalmente, o que eu acho no desrespeito, quando você usa do que você tem para tentar humilhar o outro. Isso na capoeira eu não aceito. Eu não concordo. Eu não aceito. Eu detesto ver um mais forte batendo no mais fraco. Eu detesto a pessoa usar da hierarquia da graduação para poder passar na frente daquele que é menos graduado. Eu detesto quando eu vejo alguém querer humilhar o outro pelo fato do outro ser menor. Eu acho que também porque eu passei por esse processo e na minha fase, até sentar numa mesa onde tivesse os mestres, a gente não podia. Não podia chegar para falar, não podia, você tinha que ficar de longe. Você estava numa roda, eu já fui tirado de dentro de um carro porque eu era corda azul e chegou um professor. Eu já estava dentro do carro para ir na viagem para a roda de capoeira e o mestre mandou eu descer para dar a vaga para o professor e mandou eu ir de ônibus. Não tinha negócio de ficar com raivinha não. Foi bom para fortalecer o que eu penso hoje. Eu não trataria um aluno meu assim, de forma nenhuma. Eu seria capaz de dar outro jeito. Professor, você chegou, você vai para a roda? Mas você chegou, o rapaz já tá. Vamos fazer o quê? Vamos pegar um Uber e aí vai todo mundo. Vamos juntar 2 carros e vai todo mundo. Mas eu não deixarei ninguém para trás. Então, para mim hoje, é uma coisa que eu não aceito, de jeito nenhum. É falta de respeito, deslealdade, por isso que eu parei a roda ontem, naquele sentido. Gosto dos 2 meninos, tenho um carinho gigantesco por ele, mas se a gente não educar na hora certa, aquilo pode aumentar. Né? Então, quando a gente dá um ensinamento, e às vezes, uma coisa também que eu aprendi na capoeira é que você tem um momento de sentar e aconselhar, e você precisa ter aquele momento de levantar a voz para que a pessoa perceba também que ali existe uma força. Não é para amedrontar, mas é para dizer que precisa existir ordem.
Então, é a coisa que eu abomino totalmente na capoeira, é falta de respeito, seja ela qual for. De um graduado que vê um iniciante e quer tirar graça. O menino tá ali, não sabe nada da capoeira, aí você chega contando uma mentira. Isso é uma falta de respeito. Você faz um toque diferente só para fazer a criança errar ou aquele adolescente que não sabe, né? Você não se policiar para se controlar, como no dia que eu estava na roda que a Catara comprou para me tirar, né? Então tem mestre que ali naquele momento pararia a roda, dava um esporro, iria dizer mil e uma coisas, sendo que a menina é iniciante, ela não sabe como é que funciona. Então para mim também é desrespeito quando alguém que tem o conhecimento faz isso. Então o conhecimento, se você tem conhecimento, você tem que ter obrigatoriamente respeito. Respeito por quem está ali dentro. Respeitar as tradições, respeitar tudo. E ensinar de uma forma bem bacana. Como é que o senhor vê o futuro da capoeira? Olha, eu vejo, no sentido financeiro, a capoeira hoje ela está tomando um rumo e vai ajudar muito. Porque infelizmente a gente, querendo ou não, vive uma condição de capitalismo que hoje tudo conta. Observa que se chegar um capoeirista com um abadá, uma camisa de uma qualidade não tão boa e chegar o outro já mais bem vestido, com uma blusa melhor, mais cara, no plástico, todo mundo já fica olhando assim, né? Então, esse capitalismo está fazendo com que mude um pouco, tire um pouco o foco da espiritualidade da capoeira, que é o que eu tento preservar muito. Mas hoje, infelizmente, é uma situação. Se você chega a pé é uma coisa, se você chega de carro é outra. Por conta disso, a capoeira está tomando um rumo e até a nível de formação, porque quem se forma quer estar melhor socialmente, né? Isso é um fato. As pessoas estão se formando, estão se educando. Nesse sentido, a qualidade do treinamento, a qualidade das especificidades da capoeira está muito melhor, está ganhando muito com isso. Isso é positivo, né? Apesar de eu não concordar muito com essa coisa do mercantilismo, não concordo muito com isso, mas vai fazer parte da capoeira ao longo do seu desenvolvimento, até quando ela chegar dentro do esporte de competição, que ela já está se encaminhando para isso, através desses campeonatos, você está vendo, né? Já está gerando renda, então daqui a pouco a capoeira ela vai estar dentro das Olimpíadas, ela vai estar dentro desse foco do esporte. De contrapartida, a gente está vivendo uma fase que, se a gente não tiver cuidado, vai se perder o lado cultural, o lado espiritual, aquela coisa do jogar bem porque você está vadiando, porque você está sentindo a música, porque você está interagindo com um amigo dentro de uma roda, né? Aí vai se perder muito disso. Vai se perder um pouco da regionalidade na questão da musicalidade, né? Às vezes daquele jeitinho natural de cantar a capoeira. Hoje está ficando tudo muito profissional, as letrinhas tudo no seu lugar, não tem nada errado, né? O toque tem que ser afinado, o berimbau está ficando aquele berimbau metalizado, não tem mais aquele berimbau rouco, né? Então, o que eu vejo de positivo é esse desenvolvimento social, que vai dar condição dos meninos estarem competindo, recebendo mais holofotes, né? Valorizando a capoeira nesse sentido, porque aí vai para um outro ambiente, né? Um ambiente de um nível mais alto, onde as pessoas vão respeitar mais, que antigamente não tinha esse respeito, que a mídia não divulgava tanto, e a gente está conseguindo acessar tudo isso hoje. Mas a minha única preocupação é em não deixar perder esse lado da essência da capoeira, do natural. Teve roda de capoeira que eu já fui, que o pessoal tem que estar todo mundo de tênis. E eu aprendi que a capoeira é você ter contato com o solo, é você pisar no chão, é você pegar no chão. Eu tive aluno que ele bota uma luvinha, aquelas luvas para poder jogar capoeira, para poder botar a mão no chão, para não pegar uma micó, uma bactéria do chão. Esse cara, que é isso? Isso não pode existir. Jogar capoeira na rua, como a gente jogava, juntava 10, 15, pegava um berimbau, um pandeiro velho, um berimbau feito às vezes que ninguém tinha acesso a cabaça, era aquelas cuias, fazia berimbau de lata de leitinho, ia pro meio da rua, no barro, um jogava areia no outro com as pernadas que estava dando,
Quando terminava, a gente tava com o rosto cheio de terra, todo manchado, a roupa toda suja, o cabelo duro da poeira, né? Mas era o natural da nossa capoeira. Era viver realmente a capoeira. Aí aprendi uma música, aprendi uma música e ficava ali viajando naquela música. Você sentir, você poder cantar uma música hoje e você tentar pelo menos imaginar 5% do que foi o sofrimento dos primeiros que vieram, dos escravos, dos índios, daqueles que passaram por esse processo da capoeira, do sofrimento deles pela sobrevivência. Às vezes o pessoal diz assim, fulano é guerreiro, está numa roda de capoeira e chega aí e troca com todo mundo. Você chegar, você pode observar que a maioria desses guerreiros, eles vão bater sempre em quem eles veem que pode bater. Eles não vão lutar contra o mais forte. Você pode observar, eles vão na roda, se for mais forte do que eles jogam de pianinho, bem mansinho, né? O negro ele não tinha essa oportunidade, não. Quando ele fugia da senzala em busca dos quilombos, ele só tinha uma chance. Ou ele chegava lá, ou ele morria no caminho, e ele sabia disso, né? Ou era capturado e voltava para a senzala, né? Mas normalmente eles eram mortos, porque se fugiam uma vez, ia fugir duas. Então, isso era ser guerreiro, isso era lutar pela liberdade, isso era acreditar. E a gente não tem nem 5% de noção do que foi esse sofrimento. E hoje, se a gente perder esse pouquinho que a gente tem dessa essência, do que foi esse sofrimento, do que foi essa fase que a capoeira viveu para poder conquistar esse espaço hoje, que para a gente estar onde a gente está hoje, muita gente lá atrás foi preso, porque estava jogando capoeira, foi discriminado, né? Existia em Pernambuco as maltas, né? Que se encontravam, eram todos capoeiristas que se encontravam para brigar na rua, porque era um momento de firmação. E ali a gente morria, né? Então a capoeira passou por esse processo, entendeu? Então em Salvador, no Rio, existiu muito isso. Então esse processo, isso não pode ser esquecido, essa raiz ela não pode se perder. E aí quando a gente se volta muito para essa evolução da capoeira, para essa suposta organização que estão fazendo, para deixar tudo bonitinho, registrado, documentado, é muito louvável. Mas a gente precisa ter pessoas que defendam esse lado. Só, olha, vamos fazer aqui, mas vamos buscar isso aqui. Porque senão a gente vai esquecer dessa fase. Porque a gente está deixando algo que as próximas gerações precisam saber como é que devem conduzir. E se não tiver isso, aí eu não vejo um futuro, não digo promissor, que promissor vai ser por conta do financeiro, mas eu não digo tão lindo como é a fase que a gente viveu. Eu vivi muitas fases bonitas dentro da capoeira. Saí daqui, eu gosto muito de contar isso para meus alunos, saí daqui de bicicleta para ir para a roda de capoeira lá na Praia do Futuro. Isso aqui eu rodava tudo de bicicleta a pé. Para vir aonde você mora, eu vinha lá de casa com a tabaco nas costas para poder jogar capoeira nesse colégio bem aqui, na esquina. Logo quando foi fundado aqui, aí o saudoso mestre Jorge Ceará dava aula aqui, aí a gente vinha de lá, que o Zé tinha amizade com ele, a gente vinha com a tabaco nas costas, era um berimbau só, berimbau ruim, o atabaque nem se fala. A gente chegava, mas era uma animação, aí a roda terminava meio-dia, em pleno meio-dia a gente saía com a tabaco nas costas, aí eu era o menos graduado, era quem carregava o atabaque. O sofrimento sempre foi comigo. Chegava em casa 1h da tarde, aí ainda ia levar chamada do pai, porque eu dizia que ia estudar na casa do amigo para poder vir para a roda. Quando chegava, que hora é essa que você não veio do amigo? Aí, às vezes precisava mentir dizendo que já tinha almoçado sem ter almoçado. Aí escondido ia fazer uma merenda, né? Quer dizer, mas você está na casa do amigo e não almoçou? Né? Então, são coisas que eu vivi, né? Que foi muito bacana e eu carrego isso. Então, eu acho que a capoeira não pode perder essa identidade, esse lado cultural de jeito nenhum. É verdade. Por mais que ela evolua. Acho que a gente vê muito esse polimento, né? E aí ela perde esse ar natural, esse ar orgânico que ela tem, né? Que é exatamente de levar os traços das pessoas que vivem a capoeira, né?
E aí ela vai ficando cada vez mais polida, cada vez mais polida. E quando a preocupação, acho que é exatamente virar algo como se fosse um produto de molde, Pronto. que sai todo igualzinho, e aí eu chego aqui, é igual aqui, chego acolá, né? Complicada, mas eu acho que é uma questão a ser debatida. É. Que Essa, é para ela não perder esse ela se sentido, tornar né? um produto plástico, Isso. né? Porque a essência da capoeira, e principalmente na roda, é você se sintonizar com ela. E se não, se aqueles que estão ali à frente conduzindo o trabalho, eles não conseguirem transmitir isso, as pessoas que estão ali fazendo parte daquela roda que não vão, aí a roda, aí que não vão sentir mesmo. E aí a roda vai perder o sentido, não vai ter aquele prazer, não vai ter aquele gosto. Porque eu sempre falo que não está em você jogar muito, mas está em como você jogou e com quem você jogou. Eu posso ir para uma roda e fazer um jogo e sair de lá maravilhado, porque eu me encontrei, eu consegui me conectar com alguém para jogar, a musicalidade me ajudou nisso e todo o processo da roda fez isso. E já teve rodas que eu já frequentei, que eu cheguei lá não tão bem e saí de lá pior, né? Porque a roda ela tem essa coisa de te ajudar a melhorar. Quando você entra em sintonia, quando você consegue se encaixar com o canto, com a palma, com o coro, né? Você fica numa outra condição. Você sai de lá com as energias renovadas, você sai de lá bem. Vamos para o último tópico, que é sobre os instrumentos. O senhor toca todos os instrumentos? Todos. O senhor fabrica também? Não, eu já. Porque justamente não foi uma falha, foi uma falta de tempo. Porque, como eu te falei, no meu processo da vida eu só trabalhava, cuidava, chegava nas carreiras para dar aula, era aquela coisa. E aí eu não tive a oportunidade de passar por esse processo de ir na mata, né? Por isso que eu respeito muito e falo também para as pessoas assim, olha, nunca desvalorize o trabalho de ninguém, porque você não sabe o trabalho que dá. Não é fácil você ir numa mata, procurar uma verga boa, cortar, limpar, preparar todinha. Aquilo ali é uma parte da essência da pessoa. O cara não está fazendo só por fazer, né? Então, eu não tive essa oportunidade. Gostaria muito de ter tido de ir lá pegar crua e aprontar todinha e confeccionar, entendeu? Mas infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Mas eu toco todos os instrumentos, toco atabaque, pandeiro, berimbau, agogô, todos os instrumentos eu toco, faço os toques, né? E tem a parte da musicalidade também, que eu também busco tá sempre me aprimorando. Mas eu só não tive essa oportunidade de confeccionar. E eu acho lindo quem é artesão dos instrumental de capoeira. Eu acho muito massa. Eu estou fechando agora com um amigo para ele vir encordar o meu atabaque. E o trabalho dele é maravilhoso. Ele disse, mestre, infelizmente eu só posso fazer isso. Não, nesse momento não me taxe de mestre, me taxe de cliente. Eu estou lhe pedindo um serviço e eu quero que você faça um serviço para mim valorizando o seu trabalho, né? E jamais eu vou desvalorizar. Se eu não tiver condições de pagar, eu lhe digo, sabe, eu não tenho condições de pagar esse valor, né? Mas desvalorizar jamais, porque eu sei que o seu trabalho é muito bonito, um trabalho bacana e eu gostaria de saber fazer, mas não sei. E sobre as músicas? O senhor tem alguma música autoral? Não, música também até tentei, mas eu acho que eu não levo muito jeito para gravar música, não. Eu tenho uns alunos que fazem música, né? Tem o Secura, tem um pessoal na África que faz música também, mas eu mesmo nunca, não nasci com esse dom, infelizmente. Acontece. Apesar de eu gostar demais da música, porque a música, ela te leva justamente a esse encontro, né? Porque quando você não pode cantar só por cantar. Você tem que saber o momento da cantoria, qual música você vai colocar para aquele momento e o que você quer passar com ela, né? Então, acho importante. E o senhor tem alguma música preferida? Tem. Na realidade, eu tenho várias, né? Mas tem uma que eu cantei por muito tempo, que até do compositor ele já é falecido, muito, muito conhecido. Tem uma que também é falecido, o finado Boa Voz,
Mas eu acho que o que eu gosto dela é que ela traz para um linguajar que é muito parecido do sertanejo, daquela pessoa que vem da raiz, né? Que é aquela que ele canta que diz: Não mande maltratar, não mande maltratar, o negro custou dinheiro, é ordem de sinhar. Aí tem essa parte que ele entra, que ele vai muito pro regional. Na vida manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí ele fala: se um ser mata esse negro, sim, vai ter prejuízo. Então a forma dele falar isso, se um ser, já me leva para aquele local que é onde eu me identifico, né? E a outra que eu gosto muito, que eu cantava muito, é essa. Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se tocar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono no mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceite hierarquia. Eu não mando nesse mundo, e nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. Ela é linda, essa música, ela é, pra mim, perfeita. Toda vez que eu canto ela, eu sabe? Eu acho ela muito massa. É Né? muito Então, massa mesmo. aí, basicamente essas aí que eu gosto. Mas tem várias, né? Tem um agora que, acho que eu cantei ela ontem, que é do, quem canta muito ela é um moleque que está se destacando muito, lá do Rio Grande do Norte, que é o Formiga. Ele canta muito o regional, ele tanto que acho que você já deve ter visto, nos instrumentos deles eles usam o triângulo, né? É massa, o formato que eles cantam, eu acho muito massa, eu me identifico muito também, né? Tanto que eu estou revendo algumas situações com relações aos toques que eu estou usando, porque a capoeira ela é uma eterna evolução, e às vezes a evolução é para você ir ou para você voltar. Mas como é que você evolui voltando? É você entendendo como é que funciona, né? Então você está sempre evoluindo. Aí ela diz mais ou menos assim: hoje pergunto por que tanto sofreu meu povo no passado, colho as lembranças, mas eu não morro calado. Triste senzala, maldito navio negreiro, mas não tinha como eu ser livre, vovó, sem ser escravo primeiro. Não tinha como eu ser livre, sem ser escravo primeiro. Não falaria da mãe capoeira, vovó, sem ser escravo primeiro. Não saberia da sua verdade, sem ser escravo primeiro. Então, mostra que as coisas não acontecem à toa. A gente tem um lado muito sofrido do momento da escravidão, mas tudo na vida precisa acontecer, até para que a gente evolua, a gente precisa sofrer. Né? E esse sofrimento aconteceu, a gente serve como exemplo para a gente poder combater, mas ele deixou um aprendizado. E o aprendizado é: não faça isso. Né? Não escravize ninguém, não humilhe ninguém, não distrate ninguém. Então, essa música eu acho bacana porque ela fala disso. Que não tinha como eu ser livre sem ter sido escravo primeiro. Não, a capoeira não existiria, talvez, se não tivesse existido a escravidão. Né? Ou talvez ela tivesse vindo no outro formato. Então, uma coisa só acontece porque existiu o outro primeiro. Muito obrigada, mestre, pela entrevista. É um prazer ter o senhor aqui. Ah, legal. Obrigado. Amei também. Viu? Agradeço demais o convite. Agradeço demais o convite. Viu? Maravilhoso. Então, obrigada por terem chegado até aqui. E se você gostou do episódio de hoje, não deixem de deixar o like e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários ou também escrever para pipocapod@gmail.com, certo? Um grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.